Sobre testemunhar, né? Pastor Davidson, o que quer dizer testemunho? O que quer dizer ser testemunha? Eu entendo, Cássio, que... Boa tarde a todo mundo, Deus abençoe a vida de vocês. Eu entendo que testemunhar é aquilo que a gente realmente faz no dia a dia, que é proferir para as pessoas aquilo que nós somos na nossa essência. Então, quando a gente, nesse contexto, estamos falando hoje sobre o testemunhar, estamos testemunhando do amor de Cristo, da verdade de Cristo. É o testemunhar da cruz, a cruz que nos salvou, que nos resgatou, através da morte de Cristo. Então, isso é fundamental para que a gente possa continuar a nossa caminhada todos os dias, para que a gente possa, com uma finalidade, alcançar mais pessoas para o Evangelho. Essa é a intenção. No caso, essa palavra testemunho, né? Ela é muito clara para a gente em Atos 1:8, não é isso? Não é lá que aparece? Ser minhas testemunhas. Sereis minha testemunha. O que quer dizer ser minha testemunha? O que Jesus quis dizer com isso? Ser minha testemunha. Então, Jesus, ele foi uma promessa, né? Jesus, ele veio como Cristo, né? Aquele que era aguardado, né? E quando ele vem e ele testifica, ele traz a essência, né, da promessa do Salvador, do Redentor. Ele não foi apenas, né, alguém que chegou e falou, olha, eu cheguei e estou indo embora. Mas ele deu exemplo, ele vivenciou, né, e ensinando nessa vivência aos discípulos, né, aos 12, aos 70 também que foram enviados, né, ele nos desafia. Ele nos confronta até mesmo com o grande ID, né, a grande comissão, né, de Mateus 28 e nos outros evangelhos também, a ordenança do ID. Então, quando nós somos chamados a sair, a anunciar, né, nós não estamos falando algo que tiramos de trás da orelha ou algo que nós inventamos, não é uma história da carochinha. Nós testificamos, nós trazemos a verdade de um testemunho vivido. Essa expressão, ela é muito usada no meio jurídico, né? Assim. Por exemplo, se você tem um processo na justiça, processo trabalhista, por exemplo, você vai e entra na justiça contra o seu empregador dizendo que as suas condições de trabalho não eram adequadas, que você não tinha condições, não tinha capacete, não tinha luvas para trabalhar. Não é? E você não tem evidências materiais disso, não tem foto. Não tem como comprovar, né? Normalmente se chama uma testemunha. Né? E essa pessoa vai lá falar algo que ela presenciou. Eu posso dizer que isso tem um pouco a ver com o que nós devemos fazer com relação a Cristo? Totalmente. E é interessante que nessa questão jurídica que você colocou, há a penalidade também para aquele que prestar um falso testemunho. Isso. E diante do Senhor a mesma coisa. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados em falar. Mas eu tenho aprendido na caminhada que as pessoas elas vão ouvir o que a gente fala, mas aquilo que a gente faz vai se tornar muito mais gritante. Esse eu entendo que é o verdadeiro testemunho. Não apenas o falar, mas o fazer. Então, as pessoas elas nos observam através das nossas vestes, através da nossa fala, da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, não é apenas uma questão de chegar e falar. Então, acho que é um conjunto de situações. O juiz, como você disse, ele vai chegar, ele vai observar tudo aquilo que foi colocado e ele vai pegar as provas que ele tem para poder ver se realmente a testemunha ela é verídica, se ela realmente está proferindo a verdade. Tem credibilidade. Se ela tem credibilidade. Isso que é interessante, porque pegando essa linha que você desenvolveu, muitas vezes a gente pega Atos 1:8 e fala assim, não, tem que ser testemunha, tem que pregar o evangelho, usando, né, até a grande comissão. Né? Mas quando fala que sereis minhas testemunhas, me parece que Cristo está fazendo algo de uma profundidade tremenda, dizendo assim, vocês vão ser meus representantes, vocês vão ser a prova viva de que eu fiz diferença. E isso E o apóstolo Paulo ele vai trazer isso com uma veemência indiscutível, né? Quando ele fala que nós somos embaixadores, representantes legais, né, da pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo ele tem todo esse conflito, né? Sim. Porque, hora ou outra, ele está reafirmando ser um apóstolo de Cristo. Por quê? Porque, como a gente disse sobre testemunhas que vivenciou, o apóstolo Paulo ele veio posterior ao Cristo ressurreto. E muitos diziam, mas ele não caminhou com Cristo.
E Paulo vai afirmar, mas eu tive um encontro com Cristo. E ele reafirma, né? Porque Cristo se apresenta a ele no caminho de Damasco, naquele diálogo. Porque me persegue, né? Ah, mas quem tu és? Eu sou o Cristo. E a verdade também desse contexto é que Paulo ele traz essa responsabilidade tanto sobre a vida dele, que ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. E nesse contexto de Atos 1:8, é interessante quando Jesus ele fala para que a gente testemunhe, ser testemunha dele, ele na parte A do versículo, ele fala assim que desceria sobre nós, desceria sobre os discípulos o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós temos que entender? Que esse testemunho não é uma coisa que parte espontaneamente de nós. Eu entendo assim. É uma coisa que parte justamente pelo Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, que habita em mim. Então, o Espírito Santo, ele vai me capacitar para que eu possa testemunhar do amor dele na minha vida. E, consequentemente, alcançar outras pessoas. Então, esse testemunho não parte de uma coisa como o pastor Wesley diz, não é uma coisa que vai sair de trás da orelha, não é um conta-carochinha, não. É algo que é dado por Deus sobre nossas vidas. Então, nós só vamos reproduzir aquilo que nós já recebemos. Eu sempre tive dificuldade, e eu tenho repensado um pouco isso, a minha própria dificuldade, com os famosos testemunhos nas igrejas, sabe? Porque às vezes a história de vida da pessoa é tão difícil, é tão dolorosa, é tão terrível, e o testemunho dura 40 minutos, 38 minutos é falar desgraça, Isso falar é clássico. de problema, né? E finaliza assim, né? E aí Jesus me restaurou, me salvou e eu estou aqui. Isso. Amém. Me parece que o testemunho é muito mais testemunho de uma vida sem Cristo do que uma vida com Cristo, né? Ô Cássio, eu tive algumas dificuldades no início da minha caminhada, dificuldades pessoais. A forma como o Senhor me chamou para poder estar à frente da igreja. E um dia, conversando com o Senhor, e eu participando, que no Palmital a gente convive com muitas situações e muitos testemunhos fortes. E eu conversando com Deus, falei, Senhor, eu não tenho um testemunho forte, que eu não matei, eu não roubei, eu não era estuprador, eu não era usuário de droga, eu não era assassino, então eu não tenho um testemunho forte. E Deus, nesse período, ele me confrontou. Ele trazendo um contexto, filho, se você tiver um testemunho forte desse, quantas vezes você subiria no altar para poder pregar para a minha igreja? Eu falei só, 2 vezes. Na terceira, todo mundo já estava sabendo o testemunho de cor. E ele me disse claramente no meu coração, então conta para a minha igreja como eu te preservei em amor, como eu cuidei de você durante todo esse tempo. E esse tem sido o meu testemunho. Então, o testemunho de como o Senhor tem me preservado, como o Senhor tem me amado, tem cuidado de mim. Então, nas mínimas coisas, eu tenho visto a boa mão do Senhor. Então, esse tem sido o maior testemunho de Deus na minha vida. Então, muitas vezes, a gente fica nesse afã de ver as pessoas contando tantas coisas que aconteceram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 12 anos, como era, o que fizeram. Então, mas Deus não fez nada novo. Deus não fez nada. O que Deus fez hoje cedo? E por falar nisso, só testemunhando, meu amor. Aí, obrigado, 20 anos de casamento. Que bênção. Maravilha. Deus continue te abençoando, por continuar me suportando e testemunhando a meu favor. O Senhor te abençoe. E essa questão do testemunho prático, né? O irmão Cássio, né, falou aí da nossa experiência na juventude. Tinha aquela banda lá, o Fruto Sagrado, né? Fruto Sagrado. Que tinha uma música, né? Até um CD deles que chamava O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Sim. Né? Eu também, na minha adolescência, eu fui nascido e criado num lar cristão. E, hora ou outra, eu tinha esses conflitos de dizer, poxa, mas todo mundo conta tantos problemas que passou e ressalta, e eu não tive isso. E é interessante como Deus usa pessoas para falar assim, você teve oportunidades, porque não é porque a gente nasce no lar cristão que a gente não tem, né, não corre o risco das influências, né, que o mundo nos dá. Mas em todo momento a gente conseguiu dizer não, né, a gente conseguiu não nos envaidecer, né, porque como você disse, o ser humano ele tem essa tendência de se justificar. Adão ele não discutiu com Deus, né, sobre o equívoco de ter comido do fruto. Ele quis justificar o problema dele. Não, foi por conta disso, disso e disso. Então, muitas das vezes, quando a pessoa ela ressalta muito no testemunho os problemas e não fala do amor de Deus, muitas das vezes ele quer se auto-justificar. E nós não nos justificamos, nós somos justificados pela pessoa de Cristo. Né? E é esse testemunho que nós queremos trazer hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós vemos um mundo tão arredio, um mundo tão corrompido, né? Trazer uma vivência prática, não só de discurso. Eu acho que de discurso as pessoas já estão cansadas, na televisão, no rádio,
nos púlpitos, né? Mas quando o pastor está na rua, está na casa, quando o cristão está no seu trabalho, que é confrontado e ele retém a língua, né? Em outros momentos nós conversamos aqui, né, Cássio, sobre o trânsito, né? O cara tem aquele adesivo lá, né, ao serviço do Rei Jesus, mas o primeiro que passa é um xingo. Então, assim, nós precisamos testemunhar, trazer a verdade do Evangelho. Bom você ter falado isso aí, porque é muito isso mesmo. Coloca o adesivo no carro, achando que isso é testemunho. Às vezes é um mau testemunho. É um testemunho mau. É verdade. Testemunho negativo, né? Eu acho que muitas vezes nós estamos em nossa caminhada, eu acho que a gente está perdendo a centralidade de Cristo. Estamos deixando de ser cristocêntricos, né? A gente tem deixado de pregar a cruz, a gente tem deixado... Eu escuto às vezes expressões... não, todo crente tem o direito de descer 10 minutos da cruz. Eu nunca vi. Já ouvi. Meu Deus, amado, que isso? E eu costumo pregar lá na igreja e falar assim, que aquele que afirma que tem o direito de descer 10 minutos da cruz, na verdade, ele nunca subiu nela. Perfeito. Ele nunca subiu. Porque a cruz, quando você está crucificado, não é uma ação sua. É uma ação que foi imposta pelo Senhor em estarmos com Ele. Então, hoje estamos crucificados com Ele, então não tem essa ação de poder descer. E o meu testemunho é que vai validar justamente essa crucificação. Perfeito. O testemunho dele na minha vida. Essa fala tem que ser rebatida com João 3,30, né? Sim, Convém que Cristo cresça e que diminua eu. Sim. Nunca descer da cruz, nunca chutar o balde, não, né? Perfeito. E são algumas linhas que vão crescendo, se nós não começarmos a cortar na raiz, elas daqui a pouco tomam algumas proporções que estão fortalecendo a mente daqueles que estão fora. A exceção vira regra. Sim. E aí é perigoso. A Patrícia está dizendo assim, Pastor Cássio, a paz, estou ligada no bate-papo. Obrigadão, Patrícia. A Patrícia diz, olha, o tema é muito importante, esse tema do testemunho. E abraços para o meu querido pastor Davidson. Ela é da Lagoinha Palmital. Patrícia Lava, Deus abençoe sua vida, com muita graça. E está bombando de mensagem aqui. Deixa eu ler algumas mensagens para não deixar os nossos queridos sem retorno. A Valdirene, do Lindéia. O que dizer de alguns crentes que dão mau testemunho, dessa forma atrapalha a conversão dos outros? A Valdirene, a gente acabou de falar do mau testemunho. Eu acho que é o contexto da palavra do Senhor no livro de Mateus, que diz assim, se você vê seu irmão num erro, vá até ele e exorte. Permanecer no erro, leve consigo 2 ou 3 testemunhas. Permanecendo, leve a liderança da igreja e considere como se ele quiser permanecer. Muitas vezes nós vamos ter maus testemunhos, sim. Isso virá o escândalo. Mas a gente tem que se lembrar que virá também o juízo. E ai daquele por quem vier o escândalo. Então, nós temos que tomar cuidado, não com testemunho, com o mau testemunho do outro. Nós temos que tomar cuidado com o nosso testemunho. Ficar aquela velha coisa, né? Ficar olhando e reclamando e criticando o outro, sendo que a minha conduta, ela é questionável, né? Essa questão do testemunho, eu acho que é tão importante, por exemplo, em ambientes como o trabalho. Por exemplo, eu trabalho aqui na Rede Super diariamente, né? Eu brinco com as câmeras, brinco fininho o tempo inteiro, né? Sim, gente boa. Brinco, né, com a Jéssica, o Bruno. Mas eles me veem de segunda a sexta. Brinco muito. Mas eu espero que eles olhem e falem assim, o pastor Cássio é um cara que leva Deus a sério. Amém. Não é? E eu fico pensando, não só no trabalho, em casa, né? O que os meus filhos pensam de mim? Porque dar testemunho em casa talvez seja o ambiente mais difícil, não é? Não? Sem dúvida, né? Quanto maior é o convívio, maior são os desafios, né? E nós precisamos realmente desconstruir essa ideia que santo de casa não faz milagre. Né? O pastor, ele não pode ser o pastor só de púlpito, ele tem que ser o pastor dentro de casa. O cristão, ele precisa dar esse testemunho dentro de casa. Que nem aquela historinha antiga, né? Da irmãzinha que pegou a mudança e levou para a igreja. E aí o pastor fala, filho, o que você está fazendo? Ela fala, pastor, meu marido aqui na igreja, ele é um santo, ele é um anjo. Mas lá em casa... Vão morar na igreja. Vão morar na igreja. Então, assim, nós precisamos realmente, né, entender que o nosso testemunho, ele transpõe, né? Ele vai além das nossas vozes, a nossa voz alcança, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa rede de comunicação, né, de televisão, tem um sinal que ele vai até determinado lugar. O nosso testemunho tem que ir além, o nosso testemunho ele tem que, né, estar sempre em prática, em pauta, e onde quer que for, no trabalho, na escola, né, nos relacionamentos, né, com amigos. Sim, enfim. e pastor Wesley, dentro desse contexto também eu tenho uma pergunta para poder fazer. Por exemplo,
A gente fala muito sobre o nosso testemunho, mas é muito importante a gente observar o testemunho das pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente saber se, de fato, o nosso testemunho tem impactado essas pessoas a levarem com que elas mudem a sua caminhada errada. Exatamente. Então, eu lembro que, quando eu liderava a célula, eu era confrontado com uma pessoa da minha família, quando via na mídia algumas situações de algum evangélico. O pastor lá. Não é? Isso, é isso mesmo. E eu me lembro que eu liderava uma célula, na época tinha umas 12, 15 pessoas, e eu fiz questão de, todas as vezes que eu chegava, que era confrontado para as pessoas, eu falei, olha, para cada crente que estiver dando um mau testemunho que você me apresentar, eu te apresento no mínimo 10 que vão testemunhar da palavra. E chegava na célula e falei assim, olha, fui confrontado essa semana. Me apresentaram um que dava mau testemunho, eu falei para cada um que me apresentarem dando mau testemunho, eu vou apresentar 10. Sabe quais são esses 10? Não é os pastores que estão mais distantes. Olha para o irmão que está do seu lado. Aí eles olham, pois é você que eu vou apresentar. Porque se eu não puder apresentar aqueles que estão caminhando comigo, significa então que eu não estou tendo um bom testemunho na minha caminhada. Perfeito. Então isso é fundamental. Agora, você não acha que é por isso que a célula, a igreja pequena, porque, por exemplo, a gente tem grandes igrejas, a própria Lagoinha é uma grande igreja, né? Mas, por exemplo, você é pastor da Lagoinha, mas no Palmital. Sim. Então, obviamente, quando você está na reunião, seja na sede, seja na reunião grande, você nem sempre conhece o seu irmão, sabe nem o nome dele. Correto. Por isso que o convívio na célula, o convívio no pequeno grupo, no dia a dia, ele é essencial por causa do testemunho. Porque a ida ao culto domingo é essencial. Mas o testemunho no cotidiano, no dia a dia, durante a semana, né? E esse testemunho é que vai também corroborar com aquela sua intenção final. Você quer estar aonde no final da sua vida? Eu quero estar com Cristo. Então, muitas vezes cantamos, quero estar com Cristo, mas é justamente essa caminhada lado a lado, dia a dia, que ela vai ratificando, que ela vai mostrando, vai dando sinais, acendendo as luzes para nos mostrar aonde nós queremos chegar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.